Estamos aí para mais um vídeo Cartola FC. Vamos para a rodada 9 depois de uma mitada monstra de mais de 142 pontos. Já comenta aqui embaixo qual foi sua pontuação na rodada, se você mitou, se você zicou na rodada, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou curtir de todo mundo. E cara, eu sei que teve gente que passou de 150, 160, então comenta aqui embaixo e vamos para cima para a escalação dessa rodada. E essa daqui é mais uma mitada do nosso time dos sócios. Eu sempre convido vocês a fazer parte e nessa rodada eu vou lançar uma promoção com link aqui embaixo, tá? Então aproveite. Por quê? Você vai ter um conteúdo diferenciado, mano. Você vai ter atenção individual comigo todas as rodadas. Sem contar as análises que fazem toda a diferença. Se liga nisso aqui, ó. Peguei a pontuação de um sócio que foi a maior pontuação da história de um sócio meu. 182,90. O cara mitou, explodiu na rodada. Olha o tanto que ele valorizou, mais de 25 cartoletas. Olha outro sócio aqui, cara. Ele falou, nessa rodada deu bom. A dica do plano me ajudou muito. Apostei no zagueiro Ávila que você indicou. O cara mitou. Olha a pontuação do nosso sócio, 133. Olha aqui, outro sócio. Muito obrigado. Realmente foi uma rodada fora da curva, mas fiz 50 pontos a mais que o segundo colocado. Ele foi o primeiro com 50 pontos de vantagem nessa rodada. Outro sócio aqui, ó, top 20 do Nacional, isso mesmo, top 20 do Nacional com mais de 132 pontos nessa rodada, mitando de novo. Galera, você que não faz parte, ó, toda rodada recebo mensagens de sócios mandando, cara, muito obrigado, tu é brabo, mitamos na rodada. E eu fico feliz de poder ajudar vocês, ó, mais um 164 pontos. Fico feliz demais de poder ajudar e poder colaborar com a pontuação de vocês subindo a cada dia, imitando todas as rodadas. Ó, valorizei muito, tinha pouco cartoleta, conseguiu valorizar 14 cartoletas. Conseguiu valorizar 14, para quem tinha pouco montou um time barato e voou. E aqui ainda faltava o Escobar, ó, ele fez uma pontuação mais de 120 e poucos pontos. Ó, outro, faltando o Escobar também aqui, mitou na rodada. Então, cara, você que não faz parte do nosso time do plano de sócio, clica no link embaixo que você vai se surpreender, tá? Eu te dou 7 dias para você pegar seu dinheiro de volta se você não gostar do resultado do nosso plano de sócio. Clica no link embaixo, eu vou deixar um link aqui embaixo com um valor promocional para quem está nessa live. Só para quem está no vídeo, melhor, na live no vídeo, vai ter um valor promocional clicando aqui embaixo, tá? Vamos lá então para a nossa escalação da rodada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal você que não é inscrito e vamos para cima. Time do canal também fez muito bem, 110 pontos na rodada, isso porque eu tirei o Matheus Pereira por não ter cartoleta, tive que mudar em cima da hora, senão seria a pontuação ainda maior, tá? E detalhe, os nossos times principais são o time do sócio, que é meu time na Aré Consultoria, e aqui está o time aberto, também está indo muito bem, valorizando, pontuando e subindo cada vez mais na liga, e vamos lá atualizar esse time para essa rodada, tá galera? Uma rodada que eu considero um pouco mais complicada, porque temos nomes que a gente não confia tanto no ataque, mas que são muito boas opções. Olha os confrontos que temos hoje para a rodada. Vamos lá. Essa rodada 9, teremos simplesmente um Ceará com Pedro Raul contra um Sport que tomou goleada de novo, tomou muitos gols de novo. Será que vale a pena deixar o Pedro Raul de fora? Será que realmente não é uma boa opção? Temos aqui um Verratti, não está na fase boa o Vasco, mas é o único cara que corresponde. Temos aqui atacantes do Corinthians, atacantes do Bahia também são boas opções, o Vitória sempre toma gol. Temos aqui, pessoal, o pessoal do Fluminense contra o Juventude que tomou de novo um sarrafo. Ah, vai jogar em casa? Sim, mas é um time muito fraco na questão defensiva, independente de ser dentro ou fora de casa. Dentro de casa é um pouco melhor, tem que concordar, mas mesmo assim é um time que está muito abalado também. Na 18ª colocação, cara, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. É complicado. Será que vale o Pedro nessa rodada? Atacantes do Palmeiras, do Cruzeiro, Caio Jorge, Internacional, cara, é muito atacante e todas as rodadas têm sido assim. Você vê que quem escalou o Lútero foi bem. Ah, não escalei o Lútero, mas fui de Matheus Pereira, praticamente a minha pontuação. Ah, fui de Caio Jorge, então você vê que detalhes estão fazendo a diferença e quem acertar mais vai conseguir sair na frente, tá? Vamos lá, vender aqui o time todo, beleza? E vamos pensar agora na rodada o que dá para fazer, o que dá para elaborar. Dados estatísticos, análise, como abriu agora não vai ter como passar, mas na nossa live e no vídeo de atualização nós vamos passar para vocês, tá? Vamos lá, galera, goleiro essa rodada, por enquanto, vou montar aqui uma estratégia de goleiros um pouquinho mais barato, pensando no potencial defensivo e com isso o Antony é a pedida. Olha o preço desse cara e pelo visto vai precisar de nada para valorizar, está muito negativado. Tirando ele, gosto do Fernando Miguel, que em casa corresponde. Eu até acho que tem um adversário um pouco mais fácil para conseguir corresponder em termos defensivos, então pode ser interessante, apesar de precisar de um pouco mais para valorizar, beleza? Dos goleiros mais caros, melhores opções que nós temos aqui dos mais caros,
Vou citar aqui um Rossi, pode ser uma boa aposta, beleza? E eu acho que o Hugo Souza também vale a pena ficar de olho, já que esse Santos vem muito baleado, não está conseguindo corresponder ofensivamente, está muito sem confiança, desacreditado, e você vê que o time não consegue corresponder aos próprios instintos, o que é chutar no gol. O cara vai estar no gol, tem instinto de estar no gol, é um cara que chuta, mas toca para o lado. Então, eu acho que nesse ponto pode ser interessante quando chuta sem confiança, o que favorece a defesa para o goleiro. O Hugo Souza pode ser um nome interessante, beleza? Laterais aqui, galera, rodadinha cara, beleza? Mais uma rodadinhazinha que dá para pensar em potenciais essa rodada, ó. O Juninho Capixaba é sempre uma boa, principalmente quando joga em casa, tá? Gosto também de laterais do Flamengo, nessa com certeza o Wesley vai jogar, já que foi poupada na última, tá? Mas pode ser um nome interessante, apesar de ser um jogo que eu não consigo ver muito favorável para SG, mas é um jogo que pode ser interessante também, beleza? Mateuzinho é o nome da emoção, vai ser o nosso primeiro lateral, já que é um cara que tem muita média básica e pega um time que não vem marcando gols. É um clássico, é verdade, mas é um bom potencial para a rodada. E um outro jogador que não está como provável aqui, mas vai para o jogo, imagino que é o Bernabei, tá? Deixa eu até ver se tem alguma outra notícia aqui do Bernabei. Mas, ao que tudo indica, vai para o jogo normalmente, né? Foi só poupado mesmo, Bernabei. Até então vai para o jogo. Caso não vou com o Bernabei, não seja o Bernabei o nosso lateral, o nosso outro lateral seria o Juninho Capixaba. Vou até estudar o fim da rodada, ver o que dá para fazer. Se vale a pena mais o Mateuzinho, se vale a pena o Bernabei, se vale a pena o Capixaba. Vamos ver de uma forma geral o que dá para fazer até o fim de semana, tá? Zagueiros para essa rodada, mano. Vamos lá, a zaga tá sempre difícil, né? Apesar de na última estamos acertando, né? Fomos aqui de Léo Ortiz, que entregou muitos pontos, entregou valorização. Fomos também com o Gustavo Mancha, que foi bem, entregou valorização. E analisando aqui os potenciais, vamos aqui agora pegar os times que vão jogar em casa. Cruzeiro só tomou 2 gols em casa. Flamengo só tomou 1 gol em casa. São times que estão tomando muito poucos gols e é bom ficar de olho nesse ponto também. Times que não estão sendo vazados. É interessante sempre. No último jogo, de novo, o Flamengo conseguiu pegar um SG, tá? Pegou contra o Corinthians, pegou contra o Juventude, só não pegou contra o Internacional, que foi o primeiro jogo da rodada. E detalhe, fora de casa, o time do Flamengo também é um time que não vem tomando muitos gols. Pegou o SG contra o Grêmio, pegou o SG contra o Vasco e não pegou no último jogo contra o Cruzeiro, que ele perdeu. Então, é um time que, no geral, está sendo bem guardado defensivamente, é bom ficar de olho. O mesmo vale para o Palmeiras. É um jogo difícil? É, mas é bom sempre ficar de olho em jogadores do Palmeiras também, tá? Deixa eu ver, times que vão jogar em casa que podem ser favorecidos na questão de SG. Internacional é um dos melhores para a rodada. É bom ficar de olho no Ceará também, não acho loucura nenhuma, tá? O próprio São Paulo é um time que defensivamente tende a corresponder. E o Corinthians, tá? Eu acho que esses são os principais times para a rodada defensivamente. Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, são times que dá para ficar de olho. Palmeiras ou o próprio Bragantino, dá para ficar de olho. Mas os principais para mim são esses dali, tá? Vamos lá, a nossa linha de zaga, não sei se eu vou querer dobrar o Corinthians, creio que não. Então eu vou botar um zagueiro do Fla nessa rodada, tá? E como tá bem, vamos manter o Léo Ortiz. Vai precisar de um pouquinho mais para valorizar, mas nos últimos jogos ele começou a corresponder, ó. 10.70, 8.20 jogando em casa. Fora de casa foi mal, mas dentro de casa está correspondendo, então por isso vamos manter. E é um cara com bom potencial para a rodada. Um outro nome que por enquanto eu vou ter, tá? Deixa eu até analisar aqui de novo os SGs. Não vou confiar em ninguém do Cruzeiro essa rodada ainda não, vou analisar. Eu acho que as laterais seriam nomes melhores para se confiar. Mas vamos ver aqui. Zagueiro do Inter já tenho. Do Corinthians também tenho, representante defensivo. Eu acho que eu não vou de Ceará não. Eu posso pensar no Bahia como algum nome também. Para ter alguém com potencial. Como é um esboço ainda, a gente vai analisar mais para frente com um pouco mais de calma. Acho que eu vou ter alguém do Bahia aqui, que eu vou pensar sobre Palmeiras mais para frente, tá? Isso aqui eu estou montando aqui agora com vocês, não fiz esboço. Estou analisando aqui em termos de potenciais, tá? Claro que eu vou ter o Arrascaeta. Eu vou pensar no Matheus Pereira, mas é difícil, né, cara, não ter o Matheus Pereira. Meio campos, que nós devemos ter essa rodada. Alguém do Internacional, Alan Patrick. Vou até botar aqui já, não tem como. Não tem como. Ele não está provável porque foi poupado no último jogo, mas com certeza joga esse. E tá meio que desvalorizado, né, o Alan Patrick, ó. Tá meio que desvalorizado. No último jogo ele fez só 5 pontinhos. Não vai precisar de muito para valorizar. O ideal seria o Matheus Pereira. O ideal seria o Matheus Pereira. Mas
vai estar muito valorizado, né? Temos que ver com calma se vai valer a pena correr esse risco num clássico. Eu acho que ele vai entregar 9 pontinhos ali. Eu acho que pelo menos isso ele entrega, tá? Tirando o Matheus Pereira, um outro nome que pode ser uma boa é o John Arias. E vou por enquanto escalar ele aqui, tá? Deixa eu ver se eu deixei passar. Olha, tem um Rubens, né, mano? O Rubens é monstro. Todo jogo ele voa. Mas vai ser o nosso reserva por enquanto. Eu acho que tirando esses caras aqui, não tem mais ninguém com potencial assim muito alto que a gente possa analisar. Pegamos alguém do Internacional, pegamos o Arrascaeta que não tem como ficar de fora, tá? E aqui poderia ser o Lucas Mugni, inclusive acho que tem lei do ex, né? O Lucas Mugni, pode ser interessante. Se o Lucas for para o jogo, também pode ser interessante. Meio campo do Bahia, aí já é mais uma aposta, né? Que não costuma entregar tanto. Então fiquei com medo do Flamengo, medo do Internacional e o John Arias, que vai jogar fora de casa contra um time muito vazado, tá? Acho que não tem muito para se arrepender aqui nesse meu campo não. Talvez o Matheus Pereira. O único medo meu é não ter o Matheus Pereira, né? Mas se for analisar, é um clássico e ele poderia entrar na vaga do John Arias. O problema é, como eu falei, valorização. Depois, quando tiver os dados estatísticos disponíveis, que o mercado abriu agora, a gente vai analisar os cedimentos para meia. Será que o Matheus Pereira tem mais chance de imitar do que o John Arias? O Matheus Pereira vai jogar em casa, pode ser um bom potencial e está no momento melhor do que o John Arias, tá? Está no momento melhor. O que pega é a valorização, né? Mas olha isso aqui, olha a pontuação do cara, tá no momento melhor e vai jogar dentro de casa, né? Vai jogar dentro de casa. O John Arias está oscilando um pouco mais, apesar de também estar num bom momento. Mas olha a média aqui dos dois, ó, 9,36 contra 6,58. Dados de ataque, vamos lá, 2 gols para o Matheus Pereira, 1 para o John Arias, que tem mais assistência, beleza? Falta sofrida, é muito parecido, o Matheus Pereira tem um jogo a menos e sofreu mais faltas que o John Arias, isso aqui é surreal. Finalizações, defendida, tem mais, para fora, tem mais, então ele está num momento interessante. Defesa, scout de defesa, ó. Vamos lá, ele tem 17 desarme contra 8 do John Arias, então tipo assim, o Matheus Pereira é melhor do que o John Arias no momento e vai jogar em casa, então isso também tem uma vantagem. E o time do Juventude trocou o treinador, então pode ser que mude um pouco a postura. Então é o seguinte, vou deixar aberto aqui o meu campo e vamos para o ataque, porque inevitável a dobra do Corinthians. De novo, o Yuri Alberto vai ter uma leizinha do ex aí pela frente, né? Deixa eu tirar aqui dos prováveis, deixa eu botar ele aqui na tela, pronto, que ele não está como provável porque o último jogo ficou de fora. E é um bom potencial para a rodada, pessoal. Muito bom potencial, tá? Pedrão também aqui é uma boa. Só que eu tenho que definir o que eu vou fazer aqui, mano. Porque o Caio Jorge está na fase espetacular. Vamos lá. Times mais vazados da competição. Jogando fora de casa. Vou pegar os que vão jogar fora, principalmente. Porque dos confrontos aqui dos times que vão jogar fora, eu não consigo confiar em nenhum atacante. O único seria potencial Hulk e o Igor Jesus. Mas eu não vou escalar ambos nessa rodada não. Então eu vou começar a analisar jogadores como o Pedro, beleza? É um clássico, o Pedro não está bem, muito pelo contrário, não está bem, mas é um clássico. Aí você tem um Verretão, tem um Caio Jorge, mano, é difícil essa rodada. Por quê? Você tem também o Wesley contra o Mirassol, é brabo. Você tem o Ener Valencia também, cara. Rapaziada, para escolher um atacante essa rodada não vai ser fácil não. Não vai machucado o Valencia também? É isso mesmo? Se tiver, o potencial é todo do Wesley. E é difícil você não botar a dobra do Corinthians porque você tem que evitar a loteria. E aí você deixa o Caio Jorge de fora. Caraca, é muito brabo essa aí. Cacete, mano. Porque você bota um Depay, que pra mim é melhor que o Roberto. Perdeu um pênalti na última, vacilou, beleza, mas deu assistência. E em casa ele tem um repertório maior que o Roberto, apesar dos 3 gols contra o Internacional. Daria para fazer isso aqui, ó. Pedro, Caio Jorge, beleza. E aqui no reserva de luxo, por enquanto, vou botar o Yuri Alberto, beleza? Cadê ele? Tá fora de provável. Por enquanto, vou botar o Yuri Alberto, tá? E vou estudar qual jogador do Internacional vai entrar no nosso time no ataque. Se eu botar o Matheus Pereira, não dá para fechar a meiuca, né? Se eu botar o John Arias, caraca, ferrou, hein, galera? Ferrou, tem que sacrificar alguém caro aqui.
Vou ter que sacrificar alguém caro aqui. Por enquanto, vou sacrificar o Bernabei, beleza? Por enquanto, sacrificar o Bernabei. E aí eu boto o Wesley do Flamengo, tá? Mas não vou dobrar não, é só para fechar o time aqui por enquanto. Eu vou estudar a possibilidade do meu time depois, beleza? Treinador, vou botar por enquanto o Beldi, que vai jogar em casa contra o Grêmio. Capitão, difícil, mas pude Arrascaeta de novo, beleza? E essa é o nosso time. Deixa o like, se inscreva no canal e a atualização vai sair no vídeo nessa mesma semana aqui, tá? Lá para quarta ou quinta-feira. Deixa o like, tamo junto e fui!